Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Eduardo. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020, e o texto bíblico da nossa reflexão de hoje está na expressão de Jesus Cristo em João 11, verso 44, que ele diz: tirai as faixas e deixai-o ir. Essa expressão do nosso Senhor Jesus está em um dos mais marcantes milagres do seu ministério, a ressurreição do seu amigo Lázaro. De acordo com os costumes daquela época, os mortos eles eram envoltos por faixas, as mãos e os pés, e alguns até dizem que ocorreu 2 milagres ali. O primeiro, o mais importante, da ressurreição, e o segundo foi Lázaro conseguir sair do sepulcro todo enfaixado. Mas o que eu gostaria de enfatizar nesta expressão de Jesus é fazer um paralelo com as nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos também da mesma forma enfaixados, precisando tirar algumas ataduras, algumas faixas para poder prosseguir a nossa caminhada. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, a Bíblia nos diz que Ele nos ressuscitou, estando nós mortos os nossos pecados e delitos. Nós éramos, por natureza, pecadores, filhos da ira, andávamos na desobediência, mas pela graça do Senhor Jesus nós somos alcançados e nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo, mas muitas vezes as faixas nos impedem de caminhar. Da mesma forma como Lázaro havia ressuscitado, ele precisava que as faixas fossem tiradas para que ele pudesse caminhar, para que ele continuasse a sua jornada. É importante frisar, meus irmãos, que Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Se nós observarmos no contexto de João capítulo 11, verso 1 a 44, no milagre da ressurreição de Lázaro, houve muitas partes que cabia aos homens fazer, como por exemplo, remover a pedra que estava na porta do sepulcro. Naquela época as pessoas eram colocadas em espécie de cavernas, e tirar a pedra era o trabalho do homem, ressuscitar o morto era o trabalho de Deus. Eu não sei fazer milagre, nós não sabemos fazer milagres, mas nós temos um Deus que opera milagres e maravilhas o tempo todo. No entanto, o que é importante nós enfatizarmos nessa mensagem é que essas faixas que nos impedem muitas vezes de caminhar precisam ser tiradas, e é nosso trabalho, é nossa parte. E a primeira faixa que eu gostaria que você considerasse comigo é a faixa da incredulidade. Quantas vezes, queridos, a incredulidade quer tomar conta dos nossos corações? Lembrando que a fé é a linguagem de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus 11, verso 6. A incredulidade é o oposto à fé. A Bíblia também nos mostra um texto interessante, em Marcos capítulo 6, verso 5, que quando Jesus estava entre os seus familiares, na sua cidade de Nazaré, ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns e curá-los. Então você imagine, o próprio Senhor Jesus não podendo fazer milagres, o próprio Deus encarnado entre nós. Mas sabe por quê? O texto nos diz que a incredulidade entre eles era muito grande. É onde Jesus diz que o profeta, ele não tem honra no meio da sua parentela. A incredulidade tem nos impedido de receber as maiores bênçãos que Deus tem preparado para nós. Então essa faixa precisa ser tirada. Não sejamos incrédulos, mas crentes, crendo no poder de Deus. Eu fico às vezes admirado que muitos irmãos acreditam no maior milagre de todos, que é a salvação, que é a conversão, mas não acreditam que Deus possa curar, libertar, restaurar. Queridos, tiremos a faixa da incredulidade para caminharmos segundo a vontade de Deus. A segunda grande faixa que tem nos impedido de caminhar, que tem nos envolvido, impedido de ver a mão de Deus operando, é a faixa do medo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1, verso 7, que nós não recebemos espírito de medo, mas sim de espírito de coragem, de amor, de equilíbrio.
Então nós precisamos agir com coragem. O medo é um sentimento. De alguma maneira, o medo também serve para nos dar um alerta, mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Aliás, coragem é enfrentar o medo. A palavra de Deus diz sobre um menino chamado Davi, conhecido, o clássico entre Davi e Golias. O que moveu Davi a vencer Golias foi a sua coragem, a sua disposição de enfrentar as dificuldades. Vamos lembrar que Davi, antes de Golias, não passava de um pastor desconhecido, mas depois de Golias, depois de ele enfrentar esse grande obstáculo com coragem, ele passou a ser o homem que Deus havia projetado que fosse, o rei de Israel. A sua jornada começou a crescer, ele começou a se tornar um homem conhecido. Então nós não podemos ter medo dos desafios, vamos enfrentá-lo com coragem, com ânimo, com determinação. Vamos tirar a faixa do medo. A terceira e última faixa que eu gostaria de considerar com os irmãos é a faixa do rancor, do ressentimento. Quantas vezes nós estamos guardando no coração esse sentimento perverso? Na verdade, queridos, a palavra de Deus o tempo todo ela nos exorta a perdoar. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Foi isso o ensinamento de Jesus na chamada oração, modelo do Pai Nosso. Há um texto muito interessante, Mateus 18, versículo 23 em diante, você pode ler na sua Bíblia, Jesus contando sobre a parábola de um homem que foi perdoado de uma dívida incalculável, uma dívida que ele não tinha como pagar, mas quando encontrou o seu conservo, que ele devia um dinheiro mínimo, ele não teve compaixão e ele não perdoou. Essa história chegou até o conhecimento daquele que havia o perdoado, que no caso era um rei, e ele foi condenado. A palavra diz nessa parábola que ele foi lançado na cadeia e torturado pelos verdugos. A falta de perdão nos traz enfermidades na alma. Cura interior é cura das lembranças. Abra o seu coração, perdoe todas as pessoas, não guarde ressentimentos, porque essa é uma faixa que tem impedido o andar, o crescimento, o desenvolvimento de muitos irmãos. Por fim, meus queridos, eu gostaria que você entendesse, nós somos novas criaturas em Cristo. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, mas nós temos uma jornada, nós temos uma caminhada. E nessa caminhada, nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que nos impede de crescer, de chegar à estatura de Cristo. E saiba, como Lázaro ressuscitou, como Lázaro voltou a ter vida, ele teve que ser desatado, ele teve que as faixas deveriam ser tiradas. Da mesma forma, tiremos todas as faixas que nos impedem de caminhar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos colocamos na Tua presença, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus da nossa salvação, da nossa libertação, o Deus da nossa prosperidade. E eu quero agora pedir por cada vida que está me ouvindo agora, para que as faixas sejam removidas, porque não podemos crescer, não temos como nos desenvolver, não temos como chegar à estatura de Cristo se mantermos as faixas, Senhor, da incredulidade. Tira de nós toda a incredulidade. Tua palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. E nós precisamos a cada dia mais ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, crescer na fé, porque a fé é a linguagem do Senhor. A fé é o que vai nos dar a vitória que precisamos. Tire, Senhor, também, nos ajude a tirar as faixas, Senhor, do medo. Nós não recebemos espírito do medo. Todo esse espírito maligno que traz medo, pavor, seja agora repreendido, porque nós recebemos o espírito de poder, o espírito de vida, o espírito de sabedoria, de amor, de equilíbrio, o Espírito Santo, o espírito que vence todo medo. O amor vence o medo, em nome de Jesus. E também seja removida a faixa
do ressentimento, do rancor. Meu Deus, a vingança pertence a Ti, Senhor. Quem somos nós para nos vingar? Quem somos nós para guardarmos no coração esse sentimento tão terrível, Senhor, de destruição? Mas nos capacita agora, Senhor, a perdoar todas as pessoas que nos têm ofendido, como o Senhor nos perdoou, porque nós queremos estar livres. Nos liberta das enfermidades da alma, nos liberta, Pai, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de recebermos o melhor de Ti. Em nome de Jesus, meu querido irmão, eu te abençoo. No nome de Jesus, eu declaro que você está livre, que essas faixas já estão caindo, para que você possa caminhar, para que você possa crescer, para que você possa viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe agora a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida ministerial. Que Deus te levante com poder e autoridade para que você cumpra todo o propósito de Deus que Ele tem na sua vida. No nome de Jesus, como Lázaro ressuscitou dentre os mortos e foi desatado, as suas ataduras foram tiradas para que ele caminhasse, da mesma forma, nós ressuscitamos em Cristo para caminhar, para termos uma vida vencedora, uma vida abundante, uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Eu oro por você e declaro a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, continue orando por mim, orando pela minha casa, pela minha família, pelo ministério que Deus tem colocado em minhas mãos. Eu quero mais do que nunca te abençoar, ser um instrumento de poder nas suas vidas. Que você tenha um dia muito abençoado hoje, que Deus possa realizar no seu coração tudo aquilo que Ele quer que seja feito. Mas se lembre, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é tirar todas as faixas, todos os impedimentos que estão segurando a nossa vitória, segurando o nosso desenvolvimento espiritual. Em nome de Jesus, eu oro por você e declaro a tua vitória. Continue na presença do Senhor e a tua vitória é a minha vitória. Amém.